Tirando um ciclo de 7 anos, estamos adentrando no 8º ano do ministério e você faz parte desse processo. Então eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13. A pastora Eva ministrou uma palavra poderosa vinda de Deus para nós na quarta-feira. Deus ali ministrou muito forte na minha vida sobre algumas coisas e eu quero compartilhar a partir desse texto que ela leu sobre a parábola do semeador, algumas verdades bíblicas e contextualizar, trazer a exegese desses textos. Eu tenho certeza que vai ser ricamente essa palavra na vida de cada um de nós. Pai, a tua palavra aberta em Mateus, no capítulo de número 13. Precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. Sem ele nós não conseguimos entender nada. Por isso clamamos a ti para que o Senhor possa trazer a revelação daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, a começar da minha vida, que eu seja um instrumento então para poder essa palavra ser proclamada e cair no terreno fértil, produzindo até 100 por 1, em nome de Jesus, amém. Quero que você vá no versículo de número 18 ao versículo de número 23. Os demais versículos você vai encontrar ali no Instagram ou no YouTube do Ministério Resgatar e Restaurar, foi ministrado pela pastora. Mas eu quero ler com você dos versículos de número 18 ao 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto como não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém. Então a gente vai trabalhar nesses dias que eu estiver ministrando sobre uma série das parábolas de Jesus. Jesus vai usar aí 7 parábolas interrelacionadas. Se a gente acompanhar esse capítulo 13 de Mateus e você for passando para frente, você vai ver que tem uma sequência de 7 parábolas. E no final, ele vai encerrar com a ilustração que fala sobre o profeta que não tem honra em casa. E nessa sequência, a gente entende então que a parábola é colocar ao lado. Isso é o significado de uma parábola. Uma história ou comparação colocado lado a lado com algum outro conceito a fim de esclarecer uma lição. Algo muito importante que o próprio Cristo ele vem nos ensinando e vem fazendo. Então essas parábolas, elas não eram parábolas comuns como ele costumava a proclamar, a falar, a anunciar, mas parábolas que trazem como adjetivos os mistérios do reino dos céus, que você pode verificar isso no versículo 11 aí do capítulo 13. Lá está escrito: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. E isso significa no Novo Testamento que esse mistério é uma verdade espiritual entendida apenas por meio da revelação do Espírito Santo. Não tem como se entender uma parábola se o Espírito Santo não revelar para a pessoa, não disser exatamente o que ele quer, não trouxer à luz a verdade ali escondida. Por isso que Jesus ele também vai falar sobre parábolas.
E a gente pode dizer até que essas parábolas, nesse contexto aí dessas 7, significa que é um segredo santo, porque Deus, Ele mantém esse segredo e só revela para aqueles que estão andando em obediência às Escrituras Sagradas, que tem uma vida separada ao Senhor e se dedica humildemente a aprender com Deus as coisas referentes ao reino. Então, o próprio Cristo, Ele vai fazer com que essa palavra ela não seja revelada para todas, muito pelo contrário, mas aqueles que estão andando em obediência às Escrituras e têm um desejo humilde de conhecer mais a Deus. Então, a gente percebe que no decorrer dessas histórias, dessas parábolas, desses contos, que tem um significado muito importante para as nossas vidas, que Jesus não vai pregar a parábola para confundir as pessoas, nem para condenar essas pessoas. Muito pelo contrário, ele vai tentar então despertar o interesse e estimular a curiosidade de cada um de nós, principalmente daquelas naquele tempo. O importante aqui é que essas parábolas elas possam servir de esclarecimento para aqueles que creem. Todos que estivessem crendo e pudessem buscar essa verdade, sairiam então a revelação daquilo que Deus teria para cada um e também como coletivo. Pelo outro lado, o que acontece é que quando a pessoa se mostra desinteressada ou não tem a capacidade de entender por causa do orgulho, essas parábolas, ao invés de se tornar luz, ela se torna cada vez mais escuridão, porque não vai ter a revelação e a pessoa não vai compreender como vai se afastar. A parábola então ela vai servir para poder retirar do caminho todo aquele que é preguiçoso espiritual. Louvado seja Deus por isso. Essas parábolas então elas vão fazer com que as pessoas possam crescer na verdade e buscar cada vez mais a verdade. Vai então refletir isso, como a gente olha e percebe no versículo de número 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe não tem lhe será tirado. Quer dizer, aquele que está buscando, que está querendo mais de Deus, que tem uma vida coerente com as Escrituras, que está buscando separação para viver em obediência à palavra, Deus vai acrescentar mais revelações a respeito da vida diária e todos os quesitos relacionados com o ser humano, com a própria vida, com a necessidade de comunhão, de coisas sobrenaturais que estão aí escondidas, entre aspas, no reino de Deus. Mas para aqueles que não estão posicionados nisso, não estão com o coração humilde, muito pelo contrário, o orgulho já tomou conta do coração e principalmente obstinou a mente, vai se tornar algo que vai apontar para um prejuízo eterno. Nessa série de parábolas, então, a gente vai perceber um avanço espiritual do reino de Deus nessa era. E aí é importante porque quando a gente está falando dessa era, a gente vai entender que a partir desse momento existem 3 estágios no desenvolvimento espiritual. E didaticamente a gente pode entender na teologia que esse estágio de desenvolvimento espiritual, ele vai ser, primeiro, o começo do reino, é exatamente esse capítulo de Mateus 13, e vai dos versículos de 1 a 9, quando a gente lê, a gente tem essa percepção disso, e de 18 a 23, assim, trazendo a certeza da parábola, explicando essa parábola. Depois do segundo estágio, a gente vai ver a oposição do reino. Está lá nos versículos de número 14 até o 43. E por final, o resultado do reino, que vai dos versículos de número 44 a 50. Como a gente está iniciando a série de parábolas de Jesus, eu quero me deter somente ao começo do reino, que está aí nos versículos de 1 a 9 e de 18 a 23. E eu quero convidar você a fazer uma outra leitura a partir desse momento. Versículos de 1 a 9. Naquele mesmo dia,
Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. A gente tem textos paralelos em Marcos capítulo 4, de 1 a 20, e Lucas de 8, de 1 a 15, e a gente vai perceber lá em Lucas detalhado que existiam muitas mulheres, muitas pessoas humildes, apesar de terem posses, pessoas ricas mais humildes, pessoas pobres mais humildes, pessoas de diferentes classes sociais, mas que estavam voltadas para querer aprender, conhecer e viver com Deus. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pula aí para o versículo de número 18, que é exatamente o que a gente leu, explicando até o 23 o que seria a parábola do semeador. Então, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí foi o que a gente tinha lido outrora. Perceba que quando a gente olha para esse contexto, a parábola então do semeador começa com a pregação da palavra. É o plantio da semente no coração de cada pessoa. Ele não vai começar de outra maneira. Assim é o reino dos céus, ou vai dizer dessa maneira que continua o reino dos céus, porque aqui é o início, é o começo do reino. E o reino é iniciado através da ministração da palavra, da pregação das boas novas. E esse plantio de semente no coração das pessoas é que vai fazer multiplicar essa palavra poderosa, que é para curar, libertar, salvar e transformar a vida. A semente aqui nesse texto é a palavra de Deus. Porque vai ter outra parábola que a semente não vai ser a palavra de Deus, mas aqui, exatamente, específico, nesse início de 1 a 9, a semente é a palavra de Deus. E existem vários tipos de solo, de diferentes características. E esse solo de diferentes características são os corações do ser humano, das pessoas. Pessoas diferentes reagem diferente. Os corações de cada um sendo explicitados. E então vai ter diversos resultados, de acordo com cada resposta, frente à palavra de Deus. A palavra de Deus está escrito lá em Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz, ela é poderosa para gerar vida, porque ela é a própria vida. Se a gente deixar essa palavra adentrar no solo fértil, que é o nosso coração, ela vai gerar vida. E essa vida, segundo as Escrituras Sagradas, é uma vida em abundância. Essa palavra ela é poderosa para que a gente tenha vida e vida eterna para todos sempre. Amém. Essa palavra de Deus ela é tão poderosa que ela vai fazer com que a nossa vida ela seja completamente transformada. Vai acontecer então uma mudança de mente, mudança de gosto, de hábito, de palavras, de vestimenta, mudança de comportamento, de ações, de atitudes. Essa palavra de Deus ela é poderosa para fazer com que a gente fique de acordo com o padrão que o Senhor ele requer para cada um de nós. Essa palavra então ela é poderosa para conceder vida àqueles que creem. E ela só vai ser revelada para aquele que o Espírito Santo entender que precisa ser revelado. E então ele vai sondar as nossas vidas, os nossos corações, cada um de nós, e saber o que está guardado no nosso coração. Ele prescruta as nossas mentes,
Ele sabe que está no mais íntimo do nosso ser. De Deus não pode se esconder nada. Então Ele sabe qual é a motivação do nosso coração. E à medida que a gente está com essa motivação adequada, alinhada com os princípios das Escrituras, Deus ele faz questão de se revelar para o povo dele e cada vez mais contar os segredos dele. As Escrituras Sagradas dizem que Deus revela os segredos para aqueles que o temem, e o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. A verdade de Deus, então, ela deve arraigar os nossos corações, irmão. Ela deve ser cultivada, estimulada a produzir frutos. É necessário que a gente trabalhe na nossa vida, olhe para dentro de nós mesmos. Paulo falou: examinai o ser humano a si mesmo. E se a gente busca as Escrituras Sagradas, porque a gente entende que aqui, nas Escrituras Sagradas, está falando de Cristo. E Cristo diz: vocês buscam as Escrituras para os religiosos. Cristo falou isso, porque vocês entendem que aqui, nas Escrituras, falam de mim. Então a gente precisa querer que o nosso coração esteja voltado para as Escrituras. A gente está vivendo dias difíceis, dias que as pessoas não estão querendo a verdade das Escrituras. O interessante é que quando a gente observa com mais detalhe, atenção para o texto, a gente verifica que 3/4 das sementes, elas não vão produzir frutos. Então aqui não é uma época de grandes colheitas. Aqui é um tempo que a palavra vai ser rejeitada. Estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Jesus profetizou e ensinou através das parábolas que está se cumprindo nesses dias que eu e você está vivendo. A palavra vai ser lançada, mas não vai ter grandes colheitas. Essa palavra vai ser rejeitada, e ela precisa ser rejeitada para se cumprir as Escrituras. Aonde é que nós estamos? Nos 3/4 ou num 1/4 que recebe essa palavra? Se a gente nesse momento não entender o que Deus está falando conosco, tenha certeza que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, se voltar para Deus. Quem sabe Ele dá uma chance para a gente poder ser salvo. Se até aqui vocês não entenderam o que eu estou querendo dizer, é sinal que não há conversão, porque eu estou pregando parábola. Foi isso que Jesus estava ensinando. A ponto de Jesus dizer assim: olha aí o que está escrito no versículo de número 16: felizes os olhos de vocês porque veem, e o ouvido de vocês porque ouvem, pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos desejaram e não tiveram a oportunidade. E nós estamos vivendo uma nova aliança, tempo da graça, onde o Espírito Santo nos convence do pecado, porque somos falhos, humanos, limitados e pecamos. Da justiça, porque Deus é justo e vai cumprir a palavra dele. E do juízo, porque Deus julgará a cada um segundo aquilo que praticou. Se nesse tempo que a gente vive, com a ajuda do Espírito Santo, está numa dificuldade tão grande, imagine aquele tempo que os profetas, ou os homens e mulheres de Deus, buscavam a face do Senhor, sem a presença permanente do Espírito, como era difícil. Jesus vai dizer: vocês são bem-aventurados, porque nesse tempo vocês podem conhecer os mistérios revelados de Deus, bastando se humilhar diante dele e viver uma vida de arrependimento diária na presença do Criador.
Isso é tremendamente poderoso. Os frutos, esses frutos, eles vão provar a verdadeira salvação. E aí não vai ter como mais enganar aquele que é salvo, porque nós agora temos discernimento para poder julgar o mundo e saber o que é que eles estão praticando. Olha aí que essa verdadeira salvação, ela existe. Você está em Mateus 13, volte para Mateus 7, no versículo de número 16, vamos ler o que está escrito. A prova da verdadeira salvação são os frutos, irmãos. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas em espinheiros ou figos em ervas daninhas? Os salvos, eles são reconhecidos pelo aquilo que eles estão produzindo no reino. A vida deles demonstra se eles são salvos. E isso inclui santidade. E aí nada melhor do que as características de um cristão. Abrimos o livro de Romanos. Depois de Atos, você vai encontrar Romanos capítulo de número 6. Versículo de número 22. A prova da salvação são os frutos. E esses frutos incluem a santidade. 6:22 de Romanos diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos ou escravos, donos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Não existe salvação sem produzir frutos dignos de justiça. Não existe salvação se não tiver demonstrando santidade. Sem ela ninguém verá a face do Senhor. Segundo ponto, por isso que essa parábola é muito forte. E na hora que a pastora estava ministrando, ela saltou aos meus olhos com outra mensagem. E naquele momento eu guardei ali no coração para poder estudar, porque tinha algo que Deus queria comunicar a mim e a você a partir do dia de hoje. E louvado seja Deus por isso, porque se Deus quer comunicar algo, é porque Ele tem interesse pela minha e pela sua vida. Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que foi o Filho dele, Jesus Cristo, para que eu e você pudesse conhecer os mistérios do reino e estar salvo para sempre. Amém. Os frutos que provam essa salvação também estão no caráter cristão. Você estava em Romanos, vá para Gálatas, anda um pouquinho para frente e encontre Gálatas capítulo de número 5. Versículo de número 22 e 23. Se a pessoa se acha salva ou ela é salva, ela vai ter esse fruto aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. O crente anda em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se é salvo, vai apresentar esse fruto do Espírito. Se é salvo, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 10, e você já pode ir para lá, para Colossenses 1:10. Pratica boas obras. Quem é salvo não compactua com as obras infrutíferas das trevas, não participa do pecado do mundo. Colossenses 1:10 diz assim:
E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e que tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quem é salvo, frutifica, produz. Quem é salvo, demonstra em expressões, em palavras, em atitudes, em ações, em comportamento, a expressão dessa salvação. E essa expressão é através do fruto que glorifica a Deus em toda boa obra. Isso é tremendo. Quem é salvo, irmãos? E você pode voltar para Romanos capítulo 1, versículo 1. Tem um testemunho cristão. Olha o que diz Romanos 1, na parte B. Ele vai dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tem um testemunho, está separado para cumprir a vontade de Deus, não a própria vontade. Que bênção! Quem é salvo tem a disposição para compartilhar os bens que possui. O mesquinho, o egoísta, o avarento, ele não tem um Deus Yahvé, ele não serve a Cristo, mas o salvo, ele compartilha o que ele tem com as outras pessoas. Vá para Romanos capítulo de número 15, e os versículos de 25 a 28. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Está compartilhando o bem da própria vida com os outros. Estou a serviço dos irmãos. Paulo falando: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram a alegria em doar o que tinham para poder os irmãos não passarem necessidades, queridos. Quem é salvo tem a mão aberta, é abençoador. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, é fruto, irmão. É fruto. Irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. A liberalidade, a doação, ser bênção na vida das outras pessoas, doar o que tem, não é emprestar, é dar. A melhor coisa é dar do que receber. Significa que tem uma vida que reflete o fruto que prova a salvação. E por fim, uma da última característica nesse texto, que existem outras características dos salvos, mas essas juntas já demonstram se nós estamos compatíveis com aquilo que Deus requer de mim e de você. O que Deus está esperando de mim e de você por sermos salvos. Que louvemos a Ele.
Hebreus capítulo número 1, versículo número 15, pode ir para mais para frente. Você vai passar aí Tessalonicenses, aí para frente, depois Timóteo. Hebreus 1,15 diz: tem não? Sabe o que é isso, irmão? Sabe qual é a diferença? É porque só os salvos conhecem as Escrituras Sagradas. Só os salvos. E é por isso que não tem o versículo 15. Você vai ler aí o versículo de número 14. Olha o que diz aí: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem é que há de herdar a salvação, irmãos? Eu e você. Então, para estarmos nesse propósito, a nossa vida, ela é uma vida de sacrifício, de louvor a Deus. Os anjos estão disponíveis para nós, porque nós já temos a salvação disponível. E Deus está falando comigo e contigo. Somos salvos e precisamos demonstrar isso através de uma vida que reflita louvor ao nome dele para sempre. O interessante é que quando a gente olha para as Escrituras, a gente não fica mais correndo atrás de versículos para saltar os nossos olhos e ficar como se fosse uma caixinha de promessa. E a propositar e o propósito de falar o versículo errado é para saber se o salvo confere o que o pastor está falando. Porque o não salvo, ele não confere o que o pastor está falando, ele acredita em tudo que vem do altar e acaba se enganando com a palavra. O não salvo acredita nas palavras dos homens, o salvo acredita na palavra de Deus. O salvo confere nas Escrituras se aquilo que está sendo ministrado realmente provém de Deus. O não salvo, ele só quer saber o que vai fazer bem para o ego dele e o que está massageando o coração. Então ele está preocupado muito mais em saber o que vai ganhar, quais são os benefícios disso. Não uma palavra de confronto para mudança de posicionamento. Louvado seja Deus. Se não há frutos na vida, não há fé salvadora no coração. Eu te convido nessa noite de ceia a olhar para a sua própria vida sendo conduzido pelo Espírito Santo. Não é regressão, não é hipnose, mas é uma meditação, uma reflexão à luz das Escrituras Sagradas, para saber se a nossa vida está produzindo frutos. Porque esses frutos vão demonstrar que somos salvos. E essa fé salvadora existe na nossa alma para sempre. Um grande detalhe, curiosidade no texto que a gente viu de Mateus 13. Se não existia perseverança nas tribulações, essa fé não é genuína. O entendimento não é suficiente e a decisão não foi sincera. A palavra de Deus diz aí, em Mateus 13, no versículo de número 21, na parte B: quando surge alguma tribulação, por causa da palavra, logo abandona.
se veio qualquer momento de dificuldade, de problema, de aflição, de dores, situações das mais adversas possíveis, coisas que estavam inesperadas, difíceis, problemáticas, não sadias, opressões, dificuldades diversas, ansiedades, perseguição, provação severa, e a pessoa não continuar na esperança, acreditando que a palavra de Deus é a verdade. Essa fé, ela é fraca, não é genuína, é irreal. A compreensão da revelação das Escrituras não houve. O entendimento, ele foi simplesmente para aquele momento flash específico. O Espírito Santo não conseguiu convencer por causa da dureza do coração. E a decisão que muitos decidem fazer aliança com Deus por intermédio de Cristo, inclusive falam, aceitei Jesus. Essa decisão de aceitar Jesus, como se a gente pudesse aceitar Jesus. Se Jesus não nos aceitar, a gente jamais teria condição de o aceitá-lo. Essa decisão foi hipócrita, falsa, mentirosa, superficial, não foi sincera. Foi convencido do erro, do pecado, mas não gerou arrependimento. Gerou um lamento, uma tristeza por causa daquilo que cometeu, mas não foi um arrependimento para a salvação. Uma fé não salvadora surgiu ali, uma fé de entretenimento, de participação de um grupo social, de fazer parte de um clube gospel, quem sabe, de estar bem quisto ou valorizado no grupo social, de ser reconhecido por pessoas ou por alguém, mas a mente não entendeu o propósito, não compreendeu a graça de Deus, o sacrifício perfeito de Cristo. E o remorso foi maior. Passou alguns dias, mas continuou nas mesmas práticas, ou não largou, abandonou as práticas pecaminosas do pecado. Jesus nos convida então, através dessas parábolas que estão iniciando hoje, 7 parábolas, e o 8º vai ser uma ilustração. Na primeira parábola, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, nos convida para um arrependimento verdadeiro e nos voltarmos a Deus, porque somente é revelado por salvos. E aí eu vou te dar uma dica. Você pode tratar o seu coração e arar ele. De que maneira, pastor? Se arrependendo dos nossos caminhos. O Evangelho foi proclamado assim: arrependei-vos e crede no Senhor, porque é chegado o reino dos céus. Porque se Deus perceber em nós que existe possibilidade de salvação e a gente não está querendo se voltar para Ele, Ele vai pegar aquela ferramenta do trator que ara terreno duro, vai botar no guincho do trator e vai arrastar a terra
de maneira severa para arar ela e colocar a semente, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele vai adubar com mais palavras, pessoas vão se deslocar para a gente. Deus vai enviar diversas pessoas para falar sobre esse amor. O Espírito Santo vai derramar a água da vida. E o próprio agricultor vai arrancar com as mãos os espinhos, os abrolhos, os carrapichos, os pedregulhos. Horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. A dica do seu pastor para você nessa hora: se quebranta na presença de Deus. Evita o arado. Evita a enxada, o machado, a pá. E deixa vir somente aquele regador caindo uma água leve e uma mão suave retirando o que não serve e colocando as pedrinhas para outro lugar. Dói menos, fere menos, e não precisamos passar por acidentes, doenças, porque Deus já detectou que somos salvos. Jesus não vai perder nenhum dos salvos. E se tem algum salvo nessa hora, eu te convido, se você puder, a ficar de joelhos para a gente orar.